E aí, será que é hora de trocar a caixinha do Nubank por ETFs de renda fixa do próprio Nubank? Qual será que rende mais no longo prazo? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que a Resulta Capital Wealth e eu somos 100% independentes aí, não ligados a nenhum banco, gestora ou corretora. Vamos falar hoje de 3 ETFs que saíram lá da NuAsset, lá do Nubank basicamente, NB10, NB05 e NB02. Esses 3 ETFs aqui são bem parecidos, mas tem algumas pequenas diferenças. Então, se você gosta de ETFs, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque a gente fala disso já faz quase 2 anos e agora esse tema vai entrar muito na moda e muito no hype. E vocês podem também sempre aproveitar para fazer perguntas para mim e eu vou trazer muitas vezes as respostas dessas perguntas no meio dos vídeos que vão saindo, tá? Então, não tem pergunta tosca, é bem importante vocês perguntarem, até para eu entender as dúvidas que o pessoal mais tem. A Alice perguntou aqui, né? Oi, Anthony, quando as taxas do Tesouro começarem a cair, o preço da cota do ETF B5P2 vai desvalorizar? Poderia me ajudar com essa dúvida? E aí eu dou um exemplo aqui para ela e tal, mas já responderemos de forma ainda melhor, tá bom? Então, olhando aqui os dados e, enfim, as informações que o pessoal lá da NuAsset separou pra gente, deixar um agradecimento especial pros caras, porque realmente é difícil achar apresentações de ETF tão bem estruturadas como eles fizeram, né? A gente sempre fala, quando aí os fundos ou as gestoras muitas vezes nem fazem PDFs ou apresentações, é porque eles não querem que o pessoal conheça muito esse produto, né? E nesse caso eles fizeram algo detalhado até demais. Vou tentar traduzir aqui para o pessoal várias questões mais complexas, mas de qualquer forma fica bem legal. Eles também fizeram um white paper desses mesmos 3 ETFs explicando toda a tese, a explicação. Galera, temas bem complexos, tá? Então realmente, se você gosta desse assunto e ficar aqui até o final, você vai entender tudo sobre esses 3 ETFs. Porque ler esses papers e informações pode ser um pouco complexo para algumas pessoas, tá? Então, NB02, 11, né? O 11 é sempre o finalzinho de negociação, NB05 e NB10, né? O que são esses 3 caras? São 3 ETFs relacionados aqui ao IPCA, ou seja, aquela renda fixa que ela é indexada à inflação. É sempre legal olhar também que eles são muito novos, muito recentes, tem pouquíssimos dias aqui de negociação, então não adianta olhar muito o resultado deles de agora. Anthony, quanto é que tá? Quanto é que eles ganharam de dinheiro? Quanto é que eles já valorizaram? Não é muita coisa, né? Desvalorizou, valorizou. Tem uma semana de negociação, não adianta olhar muito isso, tá? E são fundos aqui pequenos, porque eles começaram há pouco tempo também, então vale aí a observação. Então o 02 aqui 5 milhões, o 05 com 5 milhões praticamente, e o 10 tem, 24, 25 milhões, interesse maior aqui na duration de 10 anos, tá? Então, entendendo aqui bem brevemente a apresentação de 47 páginas que eles separaram, vamos passar por todas durante as 4 horas que estão por vir, né? Brincadeira. Vou passar aqui, obviamente, os highlights, é quase um react aqui, tá? Eu dei uma lidinha antes, porque eu sei que aqui tem muita coisa complexa, mas geralmente eu nem leio antes, eu abro e faço o vídeo. Beleza, eles começam falando aqui sobre o IPCA, né, que corrói seu poder de compra, é complicado, né, isso aí é muito complicado, cara. E aí eles trazem as soluções que eles querem, claro, apresentar aqui no material e que teoricamente vai te ajudar ali a combater esse IPCA, tá bom? A grande ideia aqui que a NuAsset está tendo com esses 3 ETFs não é exatamente te dar um grande retorno, nem nada disso. Ela está trabalhando um ponto muito específico que exige já um certo conhecimento de ETFs, que é a questão ali dessa duration constante. O que é uma duration constante? Aqui eles escolheram as durations de 2 anos, 5 anos e 10 anos. Já vamos entender por que eles tiveram essa ideia, que realmente não tem nada assim no mercado, não que eu saiba pelo menos, é para ser alguma coisa bem inédita, né? O que acontece com os ETFs? Quando você compra um ETF de renda fixa, desses IPCA+, você hoje em dia já tem várias opções, né? Você tem aqueles que compram um tesouro específico, que é do tipo, o 2030, 2035, 2050, por exemplo. Aí você compra aquele e com o passar do tempo, a duration vai caindo, né? Ele vai ficando ali mais constante, menos volátil. E existem outros que são índices mais famosinhos, mais conhecidos, que são os concorrentes aqui do pessoal da NuAsset, o B5P2, IMAB, dentre outros, que tem vários ETFs aí que já cobrem aqueles índices, que as durations, elas não são constantes, mas elas têm mais ou menos um range, né? E aqui a ideia desses ETFs específicos é ser um concorrente para esses ETFs que as durations, elas variam um pouquinho,
B5P2, IMAB, dentre outros. A gente vai ver inclusive as comparações que eles fizeram. E aí eles estão trazendo aqui a proposta de a duration ser ainda mais constante. Por quê? Quando você compra um IMAB, por exemplo, a duration varia um pouquinho, de 5 para 7 anos mais ou menos, de 5 para 6 anos, ela fica oscilando. Aqui não. Com essa metodologia, eles estão mirando em uma duration bem próxima de 5, ao invés dela ficar variando um pouquinho. Vamos entender então os impactos, como é que isso funciona. Só para você que não sabe ainda, esse processo de seleção aqui é o que rege o índice, né? Pessoal, eu vou resumir vários conceitos aqui, beleza? Não é uma faculdade de economia, nem um curso de investimentos, é um vídeo do YouTube. Você tem lá as NTNBs, que são os títulos do Tesouro IPCA+, e você tem, então, uma NTNB-alvo, que vai ser a âncora da carteira. Por que a âncora? Porque sempre vai ter uma NTNB com um peso maior, que é onde vai ser ancorado aquele prazo médio, aquele prazo alvo daquela duration, né? Vai ficar ali com esse peso fixo de 50%. Quanto maior o peso de uma NTNB dentro de uma cesta, maior a convergência que aquela média vai ter para aquele número, né? É que nem você ter uma cesta de ações. Se tem lá uma ação que é 50% da cesta, é muito normal que aquela cesta vá bem parecido com aquela mesma ação, né? Enfim, e aí você tem então as bandas superiores e inferiores ali daquela liquidez, volatilidade, assim por diante, uma série de outros parâmetros para ajudar a fazer a filtragem e a ponderação, e no fim você vai ter uma carteira final aqui de 5 NTNBs com a duration ancorada no prazo-alvo, e rebalanceamento a cada trimestre. Vamos entender isso aqui na prática, só para referência, o nome do índice é Índice B3 Tesouro IPCA, tá? Então, os ETFs são no Asset, do grupo Nubank, e o índice é da B3, beleza? Então aqui o resumo do resumo, né? Você tem então os índices TPCA, né? Tesouro PCA, né? Prazo médio de 2 anos, 5 anos, 10 anos, é isso aqui, né? Vai focar muito em NTNB, que é os famosos IPCA+, né? IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 7, beleza? Vai ter aqui aquele 50% numa âncora e o resto vai ter ali uma ponderação diferenciada, né? É sempre importante falar, eles já fizeram o índice aqui, principalmente de 2 anos, né? PM2, justamente para ele ter uma média não de 2 anos exatos, mas sim de 830 dias corridos. Essa regrinha aqui é meio chata, mas é só para ele poder estar enquadrado no imposto de renda de menor alíquota, que é 15%. Falaremos disso já já. Então eles trazem aqui toda a ideia da alocação, dessa sistemática, né? Então o grande objetivo deles, ao invés de ter carteiras que elas têm durations que variam, por exemplo, o índice IMAB, ele vai variar com o tempo, né? Às vezes a duration fica maior, às vezes ela fica menor. Por quê? Porque na troca dos títulos dentro do IMAB, que é o exemplo da vez, quando compra um, vende outro, vende um, compra outro, nesse giro daquela metodologia, a duration ela oscila, ela não é exatamente constante. Nessa proposta deles, eles tentam trazer ali o mais constante possível para você ter a exposição se desejar. Então tem aqui 10 anos, 5 anos e 2 anos. Então não é exatamente cravado perfeito, né? Tem uma pequena variação, né? Sempre tem uma pequena oscilação, mas você vê que os valores estão convergindo para aquela duration alvo, né? 10, aqui é 10 anos, beleza? Ó, pode ver, ele oscila um pouquinho, mas não é muito, né? Então, putz, foi de 10 para 10,5, então de 10 para 9,5. Pode ver que não oscila tanto, né? Aqui de 5 também oscila menos ainda, e o de 2 anos é, cara, quase cravado, né? Quase cravado mesmo. Tem que sempre lembrar que quanto maior a duration, maior a volatilidade dos títulos. Isso aqui é bem importante, né? A gente já vai falar sobre taxa de administração, eles fizeram várias comparações muito legais, tá? Eu realmente não gosto de fazer vídeos tão longos, mas eu acho que esse aqui vai ficar bem longo, porque os materiais que às vezes a gente tem à disposição não são tão profundos. Esse aqui é muito profundo. Então, a gente já vai comparar para ver essa questão das durations, mas quanto maior ela é, mais volátil o seu ETF, o seu ativo, o seu tesouro vai ser, tá? Então, aqui eles estão trazendo essa composição de durations constantes para evitar que em algum momento ela suba muito ou caia muito e isso altere a volatilidade da sua carteira, né? A sua expectativa também de balanço aí que você pode ter, né? Eles mostram um pouquinho sobre a ancoragem que eles estão fixando, né? Tanto na âncora do índice, na âncora do tesouro daquele alvo, né? Então 2029 está mirando, o de 2 anos está mirando 2029, o de 5 anos está mirando 2032 e o de 2045 aqui é a âncora do de 10 anos, tá? E eles também mostram essa questão da liquidez da curva. Então ele tem ali alguns critérios para te dar essa liquidez melhorada que teoricamente impacta um pouquinho também ali no giro da carteira, na volatilidade e assim por diante. Mostra aqui um pouquinho dos retornos acumulados, a gente vai ver a comparação que eles fizeram com os concorrentes maiores
E aqui eles trazem essa proposta, que é uma proposta muito interessante, cara, muito ousada mesmo. Eu fico feliz que estão saindo cada vez mais opções no mercado brasileiro de ETFs, tanto de renda fixa quanto de outras coisas. De renda fixa, na minha opinião, é o principal, tem que ter cada vez mais opção, cada vez mais concorrência, cada vez taxas menores. Mas isso aqui eu imagino que é difícil de explicar para as pessoas que ainda não conhecem o tema. Estou tentando ser o mais didático possível nesse vídeo, que eu espero que atinja o grande público. Então comente se você acha que esse vídeo foi útil para o grande público, né? A grande ideia é que é o seguinte, né? Quando você cria carteiras e portfólios de forma inteligente, usando ETFs, você, quando olha para a parte da renda fixa e olha para a parte do IPCA+, que é uma pequena camada de uma outra camada, de uma outra camada da sua carteira, você muitas vezes assume que vai fazer a contratação de uma duration. Tá? Então, pô, Antônio, eu quero uma duration de 2 anos apenas. Então você tem aqui, por exemplo, o ETF deles, que a duration é 2 anos, mas você tem o IMA B5P2, que é um índice concorrente, que também é 2 anos praticamente. Mas às vezes você quer 5 anos, eles também têm aqui. Às vezes você quer 10 anos. Então, qual que é a grande sacada, né? Alguns investidores querem durations específicas por razões específicas, que aqui você consegue chegar em qualquer uma dessas possibilidades, tá? Se você misturar 2 anos com 5 com 10, você consegue ter uma duration alvo da sua carteira de IPCA+. Então, por exemplo, quem quer 2 anos vai ficar 100% com um ETF de 2 anos. Quem quer 3 anos vai ficar 70-30. Por quê? Porque na média ponderada, isso aqui vai dar duration de 3 anos. Então, independente do prazo que você quer escolher, você pode, né? Enfim, não é recomendação de investimento. Você pode fazer ali o mix desses diferentes ETFs para montar a duration que você está mais interessado, tá? E aí, sempre importante lembrar, né? Quanto maior a duration, quanto mais próximo aqui dos 10 anos, maior a volatilidade da sua carteira, tá bom? E tem que lembrar também que os ETFs desse tipo aqui, com essas durations constantes, eles vão manter essa duration para sempre. Então, se você falar assim, Anthony, eu acho que a taxa está alta agora, né? IPCA mais 8 é alto. Vou comprar um monte de NB10, 11, porque daí quando a taxa cair, vou ganhar dinheiro. Assim, se tudo isso acontecer é verdade, né? Vai ter a marcação a mercado, mas com o passar dos anos, esse ETF vai continuar tendo duration de 10 anos. Então, se você chega, por exemplo, com 55, com 60 anos ali, com essa duration mais alta, você tem que ter muita noção da volatilidade que você está assumindo. E no caso, 60 anos é um número mágico aí, né? Que a galera sempre fala da questão de você estar quase aposentado, né? Então, tem que ficar atento com isso para não correr riscos demais. E aqui é justamente a parte que você fica atento para deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos sobre ETFs de renda fixa. Importante, né? Falei isso esses dias, a galera se inscreveu, né? Mais de 50% da minha audiência recorrente não é inscrita. Então, vocês sempre assistem, mas não se inscrevem. Pô, dá uma força aí para nós, pelo amor de Deus. E aí eles mostram aqui essa questão que eu estava falando agora. Então, o risco cresce com o prazo, tá? Eles trazem aqui, ó, 2 anos, 5 anos e 10 anos. Pô, eu tenho essa ferramenta, né? Vamos usar, né? Olha lá, 2 anos, 5 e 10. A gente tem justamente essa questão aqui da volatilidade, tá? Trazer aqui nesses termos mais convencionais, ó. Pode ver, aqui está em 20% positivo, quase nada abaixo de zero, né? Aqui está quase 30%, alguns resultados negativos, e aqui está 40% como borda superior e menos 20% como inferior. Então, pode ver que esse comportamento, né, esse comportamento de cone, é um cone que a base aqui nos prazos menores, ela é mais estável. E aqui nessa outra ponta, assim para cima, né, ela é mais volátil. Então, quando você compra tesouros ou então ETFs de prazo mais longo, você está exposto a mais volatilidade. Por quê? Porque você pode ter um ano de menos 20% de marcação a mercado, ou você pode ter um ano de mais 40%, ou também qualquer um resultado aqui no meio, ou até resultados fora desse range, né, que no passado não quer dizer que vai se repetir. Mas assim, na média a gente sabe que é mais ou menos essa ideia, né? Então, para quem não gosta de volatilidade, tem que olhar para prazos menores. Para quem gosta de volatilidade, prazos maiores, né? E eles trazem aqui também alguns dados aqui para quem quer dar uma pausa e estudar um pouco mais. E eles trazem justamente isso aqui, ó, visualmente. Então, essa é a resposta lá do comentário, né? Acho que foi a Liz que perguntou. Qual que é a ideia aqui, né? A gente vê isso aqui, né? Pô, quando as taxas, elas caírem, os ETFs vão se valorizar ou desvalorizar? Cara, quando a taxa cai, os títulos, eles sobem. Independente se é um título, se é um ETF, se é um tesouro direto. E aqui eles estão mostrando justamente isso, né? Juro cai, você tem um maior ganho. Juro sobe, você tem uma maior perda. Ó, variação do preço em percentual ali do ETF, né?
do índice, provavelmente. E aqui a variação dos juros em pontos percentuais, mais 3 ou menos 3. Então, por exemplo, se o juro sobe mais 3, né? IPCA mais 5 vira IPCA mais 8, subiu 3, você tem então uma possível desvalorização aqui de menos 20% de desvalorização ali para o índice que pega os 10 anos, né? Que é o TPCA, prazo médio de 10 anos. Porém, se as taxas caem 3%, olha que legal, né? Aí você pode ter uma valorização aqui em cima, eu tô olhando, beleza? Ali de 30%, 40%, por exemplo. E aí eles trazem aqui essa tabelinha, né? Que se o juro real voltar à mediana, você vai ter mais ou menos esses ganhos de marcação a mercado. Bem por alto aqui, né? A gente hoje tá lá com os IPCA mais 7, IPCA mais 8. Se ele voltar lá para a mediana, essa volta, né? Essa queda das taxas de juros vai gerar um ganho de 6% em 2 anos, no prazo de 2 anos, perdão. No prazo não, né? Nos ETFs que tem o prazo médio de 2 anos. Ou então, nesse que tem o prazo de 5 anos, prazo médio da carteira, da duration, 13%. Ou então aqueles que têm prazo de 10 anos, 21%, tá? Ah, claro, né? Eu esqueci de comentar isso aqui, é justamente o slide anterior, foi mal. É basicamente isso que a gente estava falando ali, né? Então agora a gente está com IPCA mais 7,8 lá nos 10 anos, IPCA mais 8,33 aqui nos 5 e IPCA mais 8,69 aqui nos 2 anos. Né? Qual que é a ideia, né? Tem que sempre lembrar que é uma curva. Ixi, isso aqui é complexo de explicar num vídeo tão rápido, tá? Tô vendo aqui o tempo de gravação, tá ficando super demorado isso aqui. A ideia é que você tem várias taxas de IPCA ao longo da curva. Aqui a curva curta, porque é 2 anos, curva média e curva longa que a gente fala. Quando essas taxas caem para mediana ou para média, né, que tá aqui em cima, quando ela vai para baixo, você tem a marcação a mercado, que é justamente o que eles mostram nesse slide seguinte, tá? Quando as taxas vão cair, os ETFs e os títulos lá dentro vão se valorizar, tá bom? Aí eles fazem algumas comparações em relação a títulos públicos, fundos de renda fixa, aqueles fundos DI que tem como cotas, ou então os ETFs de renda fixa, e eles trazem aqui aquela comparação que a gente já está cansado de falar aqui no canal, a gente fala toda semana, em relação às vantagens e desvantagens. O resumo do resumo é, o ETF de renda fixa você tem a taxinha de administração, eles colocaram a deles, né, 0,19, muito bom, muito mais não, né, mas está começando a baixar, né, tá começando a baixar aqui as taxas, elas eram 0,20, 0,25, 0,30, agora já tem 0,19, em breve vai ter 0,15, tranquilo. Você tem ali os impostos, né, não tem imposto, não tem o que fazer, né, vai ficar 15% aqui no resumo, tem bastante liquidez, você tem aqui uma gestão que é passiva, e vai ter ali um spreadzinho ou outro, mas é muito mais vantajoso, né? Tão vantajoso que eles até mostram aqui um pouquinho de uma comparação de quanto vai ter de retorno lá no final. Os caras fizeram uma comparação bem detalhada, né? Eu tenho aquela minha planilha, para quem é aluno do ETF certo, sabe do que eu tô falando, se você já viu nos outros vídeos, eles chegam em resultados praticamente iguais aos meus. É que eu geralmente simulo ETF mais pós-fixado, o deles aqui tem um IPCA a mais, mas o resumo é, depois de 20 anos, você tem aqui várias comparações entre o ETF, um fundo de renda fixa que tem come cotas, ou então diretamente pelo Tesouro Direto. E aí o resumo é o seguinte, você vai ter ali vários custos, você vai ter vantagem, desvantagem, assim por diante, mas aqui o retorno líquido anualizado é de 11,62 do ETF, 9,77 do fundo DI e 10,72 do Tesouro Direto, né? Galera, é óbvio que podem ter pequenas variações ali no meio, pode ser que você tenha taxa de corretagem, pode ser que você não tenha. Cara, tem um monte de detalhezinhos e um monte de outras possibilidades, né? Mas o resumo do resumo é, você está tendo uma vantagem grande ao ano e no final, né, totalmente em comparação com os outros caras, tá? Lógico que eles também podem estar considerando uma janela específica, taxas específicas, mas a eficiência tributária e de baixos custos é inquestionável que você tem aqui essas vantagens, tá? Então eles olham aqui para horizontes diferentes, quais os resultados, né, que o ETF vai ter, o tesouro ou o fundo, em diversas janelas o ETF vai tendo vantagens, quanto maior a janela, melhor, né? Isso aqui é, cara, juros compostos, né? Quanto mais tempo passa que você paga menos custos e que você evita o imposto de renda, maior o seu ganho ali no longo prazo, tá bom? E por fim aqui eles têm até um gráfico, né? Não é por fim, tá lá naquele white paper, lembrando que eu tô pegando isso aqui, dados públicos, tudo tá no Google ou no site deles, mas que você tem aqui diversas simulações que mostram que os ETFs com esse tipo de metodologia vai ser mais eficiente e econômico no longo prazo, tá?
Essa parte é interessante porque eles mostram visualmente as diferenças que tem aqui, as durations constantes versus os outros tipos de ETF de IPCA+, que já existem, que tem justamente os índices que as durations variam. Então aqui eles comparam, eles fazem a comparação que tava todo mundo querendo saber, né? Se você ficou até aqui, você já é fã do canal, você já gosta de ETF, você já investe por ETFs, beleza? Mas aqui a gente já quer saber, né? Pô, quanto é que é, né, a diferença desse ETF longo versus o IMA B5+, o IMA-B e o IMA-B5P2. Eles trazem aqui para nós, então show de bola, os caras realmente fizeram um material muito bom. Abraço aí pra galera da NuAsset. E eles mostram, né, cara, olha só como a duration, né, do IMA-B5+, aqueles títulos com mais de 5 anos lá que o índice da Ambima pega, né? Olha como a duration ela varia, ela pode ficar, já chegou a ficar no passado aqui, 13,5 mais ou menos, né? Quase 14 anos. Depois ela cai aqui para quase 9. Então, essa descida da duration faz com que os ETFs que sigam o IMA B5+, mudem muito de volatilidade ao longo do tempo. Porque em determinado momento eles estavam bem voláteis e depois eles continuam sendo bem voláteis, mas não tão voláteis assim. E a proposta deles é o seguinte, deixa o mais perto de 10 para quem comprar ter uma expectativa maior daquele tipo de estabilidade da duration, beleza? Mesma coisa aqui em relação aos outros índices, né? Só mostrando aqui a comparação que eles também fazem. Esse aqui ficou muito bom. Eu fico com receio do vídeo ficar longo demais, mas realmente tem que tirar o chapéu aqui pro material que eles fizeram, né? Enfim, eles comparam aqui, né? A pergunta que estava todo mundo querendo saber, qual que é a diferença do TPCA ali com prazo de 10 anos, que é a proposta deles mais longa, mais volátil, versus o IMA B5+. Aí eles mostram que bateu aqui nessa janela específica, tá? E é importante ver também que existe uma correlação bem grande. Então, os títulos são parecidos, os resultados são parecidos, mas a influência da duration ser mais constante trouxe um resultado melhor aqui nessa janela. E também trazem aqui que os drawdowns são menores com essa duration constante. Constante não, né? Uma duration alvo ali praticamente constante. Então, enquanto o IMA B5+, caiu 22% no pior caso, né? No pior drawdown, aqui a proposta deles teve 19, pouquinho menos, né? Parecido, e teve um pouquinho menos de volatilidade também. Aqui para os 5 anos, uma análise parecida, acho que fica até visualmente mais fácil de perceber a diferença. Olha só, eles pegam e comparam justamente com o IMA-B, que é a média geral, né? Fica basicamente aqui próxima dos 5 anos. E o IMA-B aqui já dá para ver que ele é mais volátil que os 5 anos, né? Então, o IMA-B é aquilo que eu disse. Às vezes ele está 6, às vezes ele está 5 e pouquinho, às vezes ele está 7, 8, já chegou a 9 de duration, né? Tem que lembrar, quanto maior a duration, maior a volatilidade do ETF IMA-B nesse caso. Já a proposta deles é muito constante, né? Foge muito pouco em relação a esse concorrente. E novamente eles mostram aqui a comparação do IMA-B versus a proposta lá dos 5 anos, né? Com a duration quase constante. Teve um resultado um pouquinho melhor também, mas super correlacionado, de certa forma até parecida. Então teve ali um KIGAR um pouquinho melhor, né? KIGAR é Compound Annual Growth Rate. É a taxa de crescimento anual. É como se ele fechasse 11,3% ao ano durante 16 anos aqui e o IMA-B fosse 11%. Então você vê que ele está vencendo nessa janela, mas também não é nada absurdo, né? Não é como se um tivesse vencido o outro largamente com uma grande diferença. Novamente aqui, drawdowns um pouquinho menores, né? E por fim, o de 2 anos, que na minha opinião é um cara que, assim, todo mundo tem que dar uma estudada nesses ETFs, tá? Os ETFs IPCA desse perfil, né, com o prazo mais curto, eles são investimentos muito interessantes aí para, muita gente, né? Esses mais voláteis não é tão fácil você colocar numa carteira, vai depender de prazo, vai depender de uma composição geral de quantos ativos você está comprando, mas esses aqui mais curtos, principalmente esses de 2 anos, é bom sempre dar uma estudada, porque eles trazem muita estabilidade para a carteira e você também fica exposto à inflação, né, que é importante. Então eles mostram aqui a diferença é um pouquinho menor do que o IMA B5P2, que é um índice muito conhecido no mercado, tem bastante ETFs que compram ele, um concorrente ferrenho aqui. E eles mostram aqui a comparação que fica praticamente igual, né? Então, eles têm aqui uma vantagenzinha aqui, deu um pouquinho mais, né? Nessa janela específica, o resultado é praticamente igual. Agora, independente daquele que você prefere, inclusive comenta, né? Qual ETF de renda fixa você tem na sua carteira, eu quero muito saber. É importante sempre lembrar que essas inflações curtas, elas são bem interessantes para os investidores, né? E o drawdown também um pouquinho menor, também nada
de muita diferença. E aqui eles trazem o resumo do resumo na finaleira, cara. Então, para quem tá muito curioso, né, vai começar aqui na faixa de R$50. A liquidez é D+1, vai fazer o rebalanceamento trimestralmente. Ele não vai pagar dividendos, então são ETFs de acumulação. E as taxas aqui 0,19 em todos eles, tá? Claro, tem aqui o site deles, você pode abrir lá. Lembrando sempre que esse vídeo aqui não é recomendação de investimentos, mas a gente sempre traz aqui as novidades para a galera do canal, né? Então aqui vão meus comentários finais aqui em relação a que o pessoal lá da No Asset trouxe de proposta, né? Primeiro, eu acho que eles conseguiram tirar leite de pedra aqui, tá? Já falei na live desses dias que a galera da No Asset lá, os caras são inteligentes, né? Inteligentes mesmo, eu admiro muito eles. Os caras realmente são diferenciados e os índices IMA, né? IMA-B, IMA-B5P2, IMA-B5+, né? Esses índices mais conhecidos, eles são muito populares no mercado e são ótimos, né? Eles são muito bons. Eles cumprem claramente a proposta do que eles foram feitos para fazer, são soluções baratas, já tem um monte de ETFs que compra eles e você consegue fazer várias exposições usando eles. E eles conseguiram aqui trazer uma proposta até um pouco mais agressiva. Agressiva no sentido de que tem uma taxa de administração mais barata do que os concorrentes. Tem vários concorrentes que compram índices IMA, né? O Itaú tem, o BTG tem, eu acho até que a XP tem também, posso estar errado, acho que o Bradesco também tem um monte de concorrentes aí. Para nós é ótimo, né? Os investidores querem ver as taxas caindo, claro. Mas eles trouxeram aqui uma coisa nova. Então, ao invés deles só lançarem os mesmos ETFs, né, os mesmos índices, eles trouxeram aqui alguma coisa, uma proposta com pequenas vantagens, né? Um pouquinho menos de volatilidade, um pouquinho menos de mudança ali da duration, e isso pode trazer um resultado maior ali em 16 ou 20 anos. Ah, Anthony, é muito maior o resultado? Não é como se desse uma lavada absurda versus dos concorrentes, até porque são janelas específicas, né? Dependendo da janela que você comprar, talvez o outro índice vai um pouquinho melhor, né? Mas ainda assim, a gente gosta muito de ver essas novas propostas e soluções saindo aqui no mercado brasileiro. A gente já fala muito aqui no canal, se você está vendo até aqui, você já deve ter visto outros vídeos aqui meus. O brasileiro ele está mudando muito esse formato de investir, né? Principalmente para longo prazo. Para curto prazo, aí depende de outras coisas, mas para longo prazo, todo mundo está entendendo que usar ETFs como alocação core e mais relevante na carteira é algo muito benéfico, porque é barato, é líquido, é seguro e tem muitas vantagens. E aí os brasileiros estão justamente trocando ali as perguntas que eles se faziam, né? Eles perguntavam muito, qual que é a ação certa para comprar, qual que é o tesouro direto certo que eu tenho que comprar. E hoje em dia a gente já tem muita opção no mercado brasileiro para comprar o ETF certo. Então, qual que é o ETF certo? Para o meu estilo de investidor, para o meu prazo de investimentos, para a exposição que eu desejo ter de ações nacionais, internacionais e assim por diante. E aí, se você precisa de ajuda para investir melhor e conseguir analisar os ETFs, a gente tem justamente o ETF certo, que é o nosso treinamento aí para você analisar os ETFs, aprender isso na prática e no final tem uma carteira estrutural se você não sabe nem como começar, tá bom? Tem um QR Code aqui do lado e aí você pode saber um pouco mais se isso te interessar. E se você não investe ainda em ETF de renda fixa, achou legal, mas achou meio confuso, vou te recomendar esse vídeo aqui com 4 pontos interessantes, né? 4 motivos para você comprar ETFs de renda fixa, tá bom? Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.